Bom dia a todos. Queria agradecer o convite para estar aqui nessa mesa. Inicialmente, agradecer a Bia Medeiros, né, coordenadora do programa de pós, agradecer a organização do Quarto Coma, ao Emerson Dionísio também pelo convite e a Franciele, que me receberam aqui. Eu tinha sido convidada, né, para falar nessa mesa sobre história e teoria da arte, e na verdade, eu vou ler um texto que eu preparei, que não é assim, é parte de uma investigação que eu venho fazendo nos últimos tempos, mais especificamente uma que diz respeito a uma reflexão sobre a escrita da história, né, como a Franciele havia adiantado sobre o meu grupo de pesquisa. A gente tem trabalhado muito nesse viés, né, de uma busca de uma história da arte que dê conta de uma produção contemporânea de arte, mas que também dê conta das implicações políticas dessa produção contemporânea, né, e uma reflexão sobre qual o papel do historiador, né, no contexto político, sobretudo brasileiro. Então, uma parte desse trabalho tinha sido apresentado no último encontro do CBH, do Comitê Brasileiro de História da Arte, e quem por acaso viu vai perceber, mas a gente tem feito assim, né, algumas mudanças e algumas reflexões mais adiantadas, adiantando algumas coisas. Então, eu considerei, né, que esse encontro aqui, com esse tema, né, que é lugar em comum, as pessoas teriam interesse em pensar, né, o que seria esse sentido de comum, né, para a história da arte e o que seria esse sentido para a arte contemporânea. E uma parte da minha comunicação vai em torno de uma reflexão sobre o comum e a arte e a história, né? Então, eu chamei considerações sobre a história da arte nos limites das liberdades individuais e da resistência no comum. Não está dando para ouvir? Tá certo, obrigada. Então, eu vou ler, porque não vou conseguir falar exatamente tudo o que eu gostaria se eu for apenas comentando. Vamos lá. No livro Homo Sacer, O Poderoso Soberano e a Vida Nua, que George Agamben trata dos dispositivos de poder estudados por Michel Foucault, especialmente do conceito de biopolítica, ou seja, da implicação crescente dos mecanismos de poder enquanto poder soberano sobre a vida natural, biológica, desprotegida do homem, que o filósofo italiano chama de vida nua. Para Agamben, o rio da biopolítica arrasta consigo a vida do homo sacer, o homo sacro, de vida nua, de maneira que torna a resistência ao poder soberano praticamente impossível. Mas Agamben diz ainda que todo evento político decisivo tem sempre duas faces. Uma face das liberdades e dos direitos que os indivíduos adquirem nos conflitos com os poderes centrais, outra face decorrente desta, em que há uma inscrição de suas vidas na ordem estatal em forma de uma terrível adesão ao poder soberano, mesmo que dele os indivíduos queiram se liberar ou se libertar. Conclui, então, que essa adesão ao Estado,
que é o Estado moderno, é uma espécie de consequência do processo de alargamento do campo da biopolítica para além do estado de exceção, o estado do poder soberano, deslocando-se para as zonas mais amplas da vida social, nas quais o soberano entra em simbiose com o jurista, com o perito, com o médico e com o sacerdote, como aconteceu nos campos de concentração nazistas, entendido por Agamben, a partir de Hannah Arendt, como paradigma do moderno estado de exceção e do poder soberano. Em entrevista concedida a Pepe Salvat, publicada na Ragusa News em agosto de 2012 e amplamente veiculada através da rede de comunicação e das redes sociais, Agamben, ao se referir aos dilemas em que se encontram a arte e os museus de arte hoje, refere-se também ao alargamento do estado de exceção que transforma não só os museus, mas a própria arte nesse espaço, ora das liberdades e dos direitos individuais que os conflitos possibilitam. E aí, eu acho que a gente tem algumas referências, né, dessas... desculpem, aquele slide estava errado. Dessas inserções artísticas, né, como a do Buren, né, que trabalhou nos anos 70 sobre os limites do espaço da galeria e dos museus, assim como do Hans Haak, né, que tentou desenvolver essa discussão sobre os espaços de exposição. O Antônio Manuel, né, que nos anos 70, também, 1970, também trata dos espaços de museu e dos espaços individuais, esse diálogo entre o indivíduo e a instituição, né? O Barrio, né, que também, no final dos anos 60, pensa essa relação entre as liberdades individuais e os contextos institucionais, como os contextos dos museus. E o Elliot Sica, né, que também está nesse espaço aí de polêmico, nesse espaço entre uma instituição e as regras institucionais e os espaços de liberdade individuais, essa luta, né, que ele estabelece entre esses dois campos. Então, como eu vinha dizendo, né, ora, né, estaria no espaço das liberdades e dos direitos individuais, ora da inscrição em uma ordem estatal que abre a instância artística e cultural ao poder soberano, identificável muitas vezes em trabalhos como o do Jeff Koons ou, né, do Damien Hirst. No alargamento do campo da biopolítica estariam assim envolvidos não só o artista, mas também o diretor de museu, o curador, o crítico, o marchand e o historiador de arte. Entretanto, muito se tem discutido em arte sobre a constituição de uma terceira via, né, que nem é a das liberdades individuais, nem a da adesão ao poder soberano. Trata-se de uma via de resistência apoiada no que Jacques Rancière chamou de compartilhamento e que Antônio Negri discute como a estética do comum, baseado o primeiro na partilha do sensível e o segundo em um poder instituinte cuja potência vem dos movimentos sociais. No livro A Partilha do Sensível, Jacques Rancière parte do pressuposto de que há hoje uma infinidade de discursos que, desde as vanguardas do século XX, denunciam o que chamou de crise da arte,
que acontece em paralelo ao processo de espetacularização da arte e da morte da imagem. A arte como espetáculo seria uma exigência do processo de esvaziamento histórico da arte, assim como o reconhecimento da morte da imagem, que, diferentemente do visual, sempre se refere a um outro, enquanto o visual se refere a si mesmo. Ambas seriam formas de rendição ao poder soberano das instituições, sobretudo do mercado e da mídia, um fracasso da emancipação moderna da arte e consequente transformação social, como escreveu Peter Bürger em Teoria das Vanguardas. Rancière é claro quando diz que não se trata hoje de reivindicar contra o que ficou conhecido como desencantamento pós-moderno a vocação vanguardista da arte, que vincula, por um lado, as vanguardas artísticas à vanguarda política e, por outro, as novidades artísticas ao processo de emancipação estética, afastando-se dos parâmetros burgueses e apontando para uma utópica nova forma de vida. Entretanto, Rancière não recusa a proposta estética de antecipação do futuro e de invenção de formas sensíveis e materiais de uma vida por vir. Coloca-se, assim, em uma tendência comunitária da arte. Entende que o regime estético deve manter as experiências sensíveis como antecipação da comunidade que vem. Dessa maneira, afirma que a potencialidade política da arte não está em um direcionamento da arte pela política, nem da política pela arte, mas de compartilhamento. Focando seu debate no que chamou de partilha do regime estético das artes, concentra-se no que chamou de um modo de articulação entre maneiras de fazer, formas de visibilidade dessas maneiras de fazer e modos de pensabilidade de suas relações, em que são dissolvidas as barreiras tradicionalmente existentes entre produtores de arte, meios de exposição e recepção. Se todo homem é um artista, como escreveu Beuys, para Rancière, todo sujeito é um espectador emancipado, apto a compartilhar não só o fazer, mas o pensar da arte em uma comunidade em que toma a palavra e entra no jogo das significações. O espectador emancipado sente-se, assim, capaz de escrever a própria crítica de arte, o próprio livro, produzir o próprio filme, em um processo de trocas que combate a exclusão do sensível. Forma-se, então, uma rede de produção, recepção e interpretação de formas sensíveis, que se opõe ao poder soberano das instituições de arte, sejam mercadológicas, teóricas ou acadêmicas, afirmando paradigmas democráticos e comunitários. Não há um lugar especial para a arte, mas um espaço de mediação de uma praxis cultural que opera na materialidade das coisas e em suas relações. Construir espaços comuns reais, fazendo prevalecer o desejo de decisão e a capacidade de transformação, é o que também discute Antônio Negri, quando defende o sentido do que chama de categoria do comum na análise da sociedade contemporânea. Para Negri, diante da atual subsunção total da sociedade do trabalho ao capital, trata-se de entender o que é hoje a vida e de perguntar-nos se existe ainda a possibilidade de que a vida aconteça de maneira diferente. Negri propõe 3 categorias para tratar do que chama a sociedade pós-fordista, na qual se vive desde a informatização dos processos produtivos: multidão, comum e singularidade. Quando falamos de multidão, diz ele, falamos de um conjunto de singularidades cooperantes. Acrescenta ainda que singularidade não é a mesma coisa que individualidade. Enquanto na individualidade a relação é a do eu com a totalidade transcendente, na singularidade o homem vive na relação com o outro, e é essa relação que caracteriza o que chama de multidão, o reconhecimento do outro. É nessa relação de cooperação e reconhecimento de singulares que reside o comum.
Importa ainda ressaltar que o comum distancia-se da comunidade profunda, do velho conceito de terra e natureza. Está mais próximo do afeto que põe as singularidades em relação, em cooperação. É o que acontece nas operações em rede. Por exemplo, na que se desenvolveu pelos corpos informáticos, onde se conecta imediatamente o saber, a prática, a imaginação, o social e a cooperação. A comunicação, a informática e a telemática possibilitam que as singularidades exerçam uma espécie de propriedade em um espaço comum, mas uma propriedade que não passa pelo Estado, passa pela maneira de exercer essa propriedade em cooperação. Negri diz ainda, quando se fala de singularização e do comum, fala-se também, de maneira necessária e evidente, de resistência. Certamente o teórico se refere a uma atuação dentro do caráter público, como dos museus, centros culturais, bienais, universidades, construindo espaços comuns reais, fazendo valer nesses espaços a vontade de decisão, o desejo e a capacidade de transformação. Isso é fazer multidão, construir o comum. No campo da atividade artística, abriu-se no último século um jogo de poder que, desde as controversas e utópicas vanguardas, ganha especial importância no contexto histórico a partir dos anos 60 e 70, quando inúmeros artistas passam a desenvolver práticas de representação em fotografia, vídeos, instalações e performances que se estruturam em torno de negociações, seja no campo da economia e do mercado, seja no das instituições e dos códigos culturais. Mais recentemente, a partir do final dos anos 80, essas práticas de negociação tomam um caráter de resistência em que não são colocadas as singularidades em relação, como escreveu Negri, sobre os movimentos sociais. Em que são colocadas as singularidades em relação, como escreveu Negri, sobre os movimentos sociais. É nesse momento que trabalhos como o de João Modé, o do coletivo Poro, o de Paula Trope, o da Dominique Gonzalez Foster, Rosana Ricaldi e como é que é? Felipe Barbosa. Deu um branco. Está aqui escrito. E o do Alexandre Sequeira, e muitos outros, individuais ou coletivos, ganham, no sentido defendido por Negri, densidade como resistência política, posto que elaborados na lógica dos afetos e da colaboração, como também explicava Rancière. É importante destacar que esse jogo entre agenciamentos instituintes e poder instituído está também necessariamente inserido nos debates mais recentes sobre a escrita da história da arte, uma vez que a ampliação global das práticas de atividades de lugares outros, heterotópicos, no sentido Foucaultiano, alternativos ao instituído, vem se dando paralelamente a deslocamentos não só nas ações artísticas, mas também na forma de visibilidade e de pensabilidade, como disse o Rancière. Assim, esses outros lugares e essas outras ações e exposições requerem outros posicionamentos epistemológicos e sistemas metodológicos na história da arte, ou seja, requerem uma história que já não se contente em tratar de objetos e discursos delimitados, voltando-se para os intervalos entre objetos, entre discursos, concentrando-se nas semelhanças submersas e nas emergências anacrônicas, como ressaltou Didi Berman,
a partir do estudo da história antropológica de Aby Warburg. Warburg introduz na história da arte que foi chamado de modelo fantasmático, para o qual ocorrem pensamentos incertos e conflitantes, próximos do que Freud teorizou como sintomas, ou seja, Warburg propõe uma história das emergências de conflitos, que só se dá nas aproximações entre imagens, uma história que não almeja a resolução apaziguante do historiador, no que esse possa compreender o passado morto a partir do presente ou o presente a partir das lições do passado. O fantasmático na história é, assim, coincidente com uma espécie de exumação de documentos de arquivo, quando aflora o patos dos, eu cito, timbres de voz inaudíveis, vozes desaparecidas, vozes ocultas em uma grafia ou em movimentos particulares de um diário íntimo, nas palavras do Didi Huberman. Nessa perspectiva, as imagens levam o historiador para a emergência de um conjunto de processos tensos, para uma história temporalmente repleta de desorganizados agoras, como escreveu Walter Benjamin. Assim, a história da arte não poderia mais se fechar em si mesma. Passa, então, a ser um encontro de instâncias heterogêneas, abertas e sobreinterpretativas, ou seja, interpretações das camadas de sentido. Essa história, que emerge tensa nos deslocamentos, é que se identifica quando nos deparamos, por exemplo, com o projeto em vídeo Histórias do Cinema, de Jean-Luc Godard. Como escreve Philippe Dubois, estão ali presentes o ritmo da máquina de escrever dotada de memória que confere o ritmo à montagem, toda a impressionante matéria visual e sonora manipulada por Godard, com as explosões, as infinitas combinações de imagens, os sons provindos de toda a história do cinema. Interessa-nos, na série de vídeos, sobretudo, a montagem da parte 3A, La Monnaie de l'Absolu, cujas primeiras imagens já são aproximações entre a pintura negra Saturno Devorando um Filho, de Goya, de 1819, e os sussurros do texto de Victor Hugo, em que o escritor declara que se a civilização está nos povos, a barbárie está nos governantes. Godard monta ali a história do cinema como a história dos deslocamentos e encontros inesperados, fazendo emergir a violência das guerras de uma maneira em que o tempo passado e o tempo presente ficam emaranhados como fatalidade sobre o que resta das pinturas, das gravuras e das fotografias, ou seja, o que resta da arte das imagens sobreviventes. Se na mitologia romana Saturno, Cronos entre os gregos, é aquele que governa o curso do tempo e garante a inevitabilidade de sua passagem, a história montada por Godard abre a complexidade da história não só para a fatalidade da violência do mundo, mas também para o que o Saturno carrega, ou seja, o patos das contradições entre o desejo de controle do tempo e o reconhecimento da sua efemeridade. Da mesma maneira fantasmática, há que se lançar um olhar da história para as duas intervenções de deslocamento feitas por Yuri Firmeza em uma das salas do andar térreo do Museu de Arte do Rio, que, como disse o artista em conversa com o público, não configuravam uma mostra de objetos de arte. O que pretendia Yuri era abrir as discussões sobre a memória e o esquecimento a partir da disposição sem ordem dos objetos arqueológicos encontrados no terreno de desmonte dos morros do Castelo e do Senado, sobre os quais foram construídos os dois prédios reformados que compõem o museu. E o material arqueológico decorrente da remoção de algumas casas do Morro da Providência, a primeira favela do Rio de Janeiro. Então, é uma sala em que ele expõe os restos do desmonte de algumas casas do Morro da Providência, que foram destruídas para que se construísse um teleférico, e
os restos que foram encontrados recentemente com as obras do Porto Maravilha, e que são restos da demolição do Morro do Castelo e do Morro do Senado. Não por acaso, a exposição recebeu o título de Turvações Estratigráficas, ou seja, as inquietações que provoca são a dos intervalos ainda não percebidos, ordenações por vir, cujo material inclui não só as experiências de memória enterrada, mas também as confusas camadas de lembranças da providência. Tratando de fantasmas, sobrevivência e memória, é que também se pode inscrever na história da arte recente o trabalho de deslocamento do grupo Opa e Vivará, que fez em 2012 uma caminhada pelo centro do Rio de Janeiro, saindo do prédio da hoje Casa França Brasil, antiga Praça do Comércio, construída por Grandjean de Montigny em 1820, indo até a Pedra do Sal, no Largo João da Baiana. No sopé do Morro da Conceição, onde se teriam reunido os primeiros sambistas da cidade, como Donga, João da Baiana e Heitor dos Prazeres, formando agremiações artístico-culturais musicais de matriz africana na região do Porto. A Pedra do Sal é um monumento histórico da cidade do Rio de Janeiro, tombada em 1984, e hoje encontra-se no meio das mudanças da região portuária, onde, como escreveram os artistas do grupo, remoções, demolições, aterros e arrasamentos são as cicatrizes que herdamos para inventar o espetáculo da Cidade Maravilhosa. O deslocamento do grupo, que se deu em forma de cortejo carnavalesco, passando pelo centro mais antigo da cidade em processo de reforma, faz eclodirem como memória os vestígios do que foram as muitas mudanças na cartografia geográfica, artística e cultural da região, processo que retorna como uma espécie de mal-estar e trazendo à tona o que se perdeu, o que se perde e o que ainda se perderá. Era isso que eu tinha preparado, então agradeço por vocês terem ouvido.